O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. A sua doutrina é de demônio, a sua ensino é uma heresia. Jesus disse que assim eles serão. Você não descobre eles pelos sinais que eles fazem, porque a Bíblia diz aqui que ele fazia sinais, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Você que fica impressionado com sinais, principalmente no meio pentecostal, adora sinais, curas, milagres, sinais. Aqui a besta que está aqui fazia sinais, fazia prodígios. Pastor, está tendo sinais, é só você ver a TV, curas, vomitam câncer, nascem olhos, ressuscitam, prosperam, prodígios, sinais. Pois é, a besta faz sinais, Satanás faz sinais. Sinais não podem nos impressionar, e sim doutrina. Parecia cordeiro, tinha vestes de cordeiro, fazia prodígios e sinais como cordeiro, mas hora que abria a boca, era um dragão. Era doutrina de demônio, é Satanás. É assim, sinais não podem te impressionar, e sim doutrina, ensinamento. Esses falsos pastores são marcados por sinais e falsas doutrinas. Falam como dragão, falam como dragão. Assim eles seriam. E você precisa se cautelar. Coisa mais fácil é enganar o crente contemporâneo. Falou que tem sinais. Quantas aberrações você vê nessas igrejas? Esses falsos profetas. Esses profetas que aparecem aí profetizando o endereço, o número de telefone, a RG, o número dos familiares. Eles fazem uma pesquisa na internet da pessoa, da igreja a qual ele vai pregar. Ele decora a ficha da pessoa e chega diante da congregação descrevendo o perfil da pessoa, dizendo que é profecia, que foi o Espírito Santo. Lobo! Falso profeta! Mentira! Que propósito o Espírito Santo tem de adivinhar o RG de alguém? Isso traz glória para Deus? Conforma alguém à imagem de Cristo? Faz o reino de Deus avançar? Ainda que isso fosse verdade, que propósito o Espírito Santo tem de dar a um profeta o poder de adivinhar o endereço dele? É isso que eles fazem. As curas, por que ficam tão impressionados com curas? Ai de ti Betsaida e ai de ti Corazim. Vamos lá. Se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os mesmos milagres que foram feitos com vocês, há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Você não entendeu? Ai de ti Corazim e Betsaida, duas cidades pagãs. Jesus operou inúmeros prodígios e milagres naquela cidade. Alguém foi salvo? Ninguém. Você está entendendo? As pessoas ficam tão entusiasmadas com curas, com milagres, com prodígios. Jesus fez em Corazim e Betsaida. Ele disse: se eu tivesse feito os mesmos milagres em Tiro e Sidom, que eram outras cidades pagãs, eles teriam se convertido, mas vocês não. Então, milagre pelo milagre, meu amigo. Eu vou repetir, já disse, o maior milagre é Deus pegar um pecador, filho de Adão, corrompido nos seus pecados, morto nos seus delitos, e transformá-lo numa nova criatura que vive em santificação, que vive para a glória dele, mantê-lo santo no mundo e depois resgatá-lo desse mundo e levá-lo em glória. Esse é o maior milagre. Um pecador morto nos seus pecados, ressuscitado para andar em novidade de vida. Aqui no Brasil, as heresias que mais se destacam, elas vieram aí dos últimos
talvez 50 anos, de forma mais acentuada, principalmente nos últimos 30 anos, é a teologia da prosperidade, é a confissão positiva, é a teologia da libertação. Esse é o carro-chefe que foi trazido para o Brasil através de Kenneth Hagin e até hoje perdura, até hoje tem infestado a nação brasileira. Você primeiro deve saber a origem dessas heresias, que é a teologia da prosperidade. A confissão positiva ensina: declare. Você está doente? Declara a cura. Toma posse. Pega o que é seu. Exige. Decreta. Se é pobre, tem que ser rico. Está doente, tem que curar. São mais ou menos o bojo dessa teologia da prosperidade e do positivismo. Mas a maioria dessas heresias tem origem em seitas como gnosticismo, ciência cristã, nova era. Isso tudo não vem do cristianismo. As doutrinas das heresias modernas, elas são muito mais culturais do que religiosas, muito mais culturais do que cristãs. Isso que você vê hoje florescer no Brasil, como teologia da prosperidade, curandeirismo, teologia da libertação, teologia da batalha espiritual, do positivismo, da confissão positiva, ela vem do gnosticismo, da ciência cristã, da nova era. Ela é muito mais cultural do que cristã. E esse movimento, ele convergiu todo no ministério do Kenneth Hagin, que é chamado movimento da palavra da fé, que tem como Kenneth Hagin o seu pai, o seu propagador principal. Esse movimento da palavra da fé, que é de onde origina-se a vasta maioria das heresias do Brasil, ela tem o seu nascimento no século XIX, através de um homem chamado Phineas Quimby. Ele nasceu em Nova Hampshire, Estados Unidos, 16 de fevereiro de 1802. Morreu no dia 16 de janeiro de 1866. Esse homem foi um professor americano, um dos pioneiros das ideias teológicas que deram origem ao movimento do novo pensamento. Vou mostrar aqui um pouco das ideias de Quimby. Quimby desenvolveu algumas ideias sobre a habilidade das pessoas de curar suas enfermidades por meio da força de suas mentes e palavras. Esta crença em cura derivava da teologia de um Deus amoroso e de uma realidade espiritual mais densa e profunda, mais real do que o nosso mundo. Quimby estudava ocultismo, hipnotismo e parapsicologia. Então eu estou dizendo da onde nasceu o movimento de fé de Kenneth Hagin. Primeiro começou nesse homem, num americano chamado Phineas Quimby. O que ele cria? Quais doutrinas ele sustentava, para você ter uma ideia? Quimby cria que tudo que você pensa, tudo que você fala, você atrai essas coisas para você. Tudo que você declara pode vir à existência. Uma das principais influenciadas por ele foi Mary Baker Eddy, que foi a fundadora das ciências cristãs. Ela estudou com ele por um tempo e foi curada por ele. Ela ficou tão impressionada com a cura e com os ensinamentos dele, que ela adotou muitas das suas ideias. E quando ela cria a ciência cristã, ela usa no seu pano de fundo muitas das doutrinas de Quimby. O que em suma ensina a ciência cristã? Elas negam as enfermidades ou coisas más. Elas não confessam doenças ou tragédias. Sempre confessam bênçãos. E o texto que eles usam é Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, por exemplo, se você pergunta para ele, você está doente? Não, eu não estou doente. Eles não confessam a doença. Isso veio de Quimby.
que você poderia mudar a sua vida, poderia dar uma sentença diferente para você, dependendo da sua confissão, da sua palavra. Ele cria que através das palavras e pensamentos positivos, você podia mudar o curso da sua vida. Você falasse coisas boas, você atrairia coisas boas. E essa mulher que é criadora da ciência cristã, ela caiu, ela se jogou aos pés e se aprofundou nas doutrinas de Quimby. E ela então não confessava absolutamente nada de ruim, porque aquilo que a boca confessa, isso acontecerá, segundo a interpretação de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. E por incrível que pareça, há 2 séculos atrás, até hoje, muitos crentes, hoje em 2016, ainda são assim. Eles não podem falar algo negativo, senão estão declarando, senão atrairão para si aquilo que foi fruto das suas palavras. Depois desse homem, eu estou dizendo onde se originou aqueles que influenciaram Kenneth Hagin, que foi o pai do movimento Palavra da Fé, movimento esse que até hoje influencia a maior parte das igrejas do Brasil, principalmente as pentecostais, principalmente as neopentecostais e muitas, não todas, mas muitas pentecostais. Depois desses dois, nós tivemos outro estudioso, Essek Kenyon, nascido em 24 de abril de 1867, falecido 19 de março de 1948. Quem foi Kenyon? Foi um pastor norte-americano da Igreja Batista Nova Aliança, foi evangelista e escritor. Kenyon teria sido o primeiro autor a publicar sobre o que se tornou a teologia da prosperidade. Kenyon tinha muitas ligações com os ensinamentos de Quimby, com o movimento Novo Pensamento. Esse Quimby, ele divulgou, ele criou uma doutrina chamada Movimento de Novo Pensamento. Como eu te disse, o que você pensa e declara pode acontecer, pode vir à vida. E esse Kenyon, que foi um pastor batista, que foi um escritor, ele sofreu muita influência, tanto do Quimby, quanto também da Mary Baker. O que ele ensinava? Ele também ensinava que podemos trazer coisas à existência pela nossa palavra. E ensinava uma das heresias mais horríveis que até hoje é ensinada, que Jesus morreu uma morte espiritual no inferno, e lá no inferno e não na cruz expiou nossos pecados. Então você vê a transição das heresias, começando por Quimby, passando por Mary Baker, chegando em Kenyon, que vai fazer o embrião do pensamento positivo e da teologia da fé de Kenneth Hagin. A influência de Kenyon. Seus livros tiveram grande influência sobre Kenneth Hagin, que foi o fundador do movimento Palavra de Fé, sendo uma inspiração ideológica para o referido movimento que culminou nas evoluções filosóficas dos neopentecostais. O que aconteceu? Veio Kenneth Hagin, que nasceu em 1917 e morreu em 2003, não faz muito tempo. Kenneth Hagin mergulhou de cabeça nos ensinos de quem? De Quimby, de Baker e de Kenyon, que convergiu em Kenyon. Ele pegou o ensinamento que estava nesse Kenyon e ele aperfeiçoou para pior. Ele piorou essa confissão positiva, esse pensamento, o pensamento e as palavras, a expiação de Cristo no inferno. Ele piorou isso. Vejam só, houve muito debate sobre a influência de Kenyon sobre o movimento Palavra da Fé. Alguns críticos, incluindo Dr. McConnell, Dave Hunt e Hank Hanegraaff, defendem que a mainstream do movimento Palavra da Fé plagiou a teologia de Kenyon. Ou seja, Kenneth Hagin,
que é o criador do movimento Palavra da Fé, que até hoje influencia hereticamente o Brasil, ele plagiou os ensinos de Kenyon, que foi influenciado por Baker e por Kimby. Entendeu? Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.